Fala pessoas, dia 22/6, quinta-feira, e a gente achou que teria respostas, mas não teve. Moraes adia a decisão sobre inelegibilidade de Bolsonaro para a semana que vem. Teve uma discussão, conversaram e tal, mas não vai dar tempo. Tem coisa para resolver no STF e a gente ficou esperando. E teve gente que comenta, quem nunca teve um voto sequer vai decidir a vida política de quem teve metade dos votos do Brasil. Mais ou menos isso. É que na verdade o brasileiro demorou demais para acordar. Se é que acordou, porque por mais que ele não teve voto direto, e vocês decidiram escolher presidentes, que tem aí o poder de escolha quem coloca lá. Então se você ficar colocando muita esquerda seguidamente no Brasil, muito provavelmente todos os indicados serão de esquerda no STF e o Brasil irá para a esquerda com toda a velocidade. É simples a conta, é fácil. Infelizmente o brasileiro acabou aí que eu acho que não acordou ainda. Tem gente que fala que o gigante acordou. Eu, na verdade, não percebi isso. Eu percebi muita gente acordando, mas não sei se é a maioria. MP defende inelegibilidade de Bolsonaro em julgamento no TSE e Ministério Público Eleitoral diz que houve abuso de poder político e pede inelegibilidade de Bolsonaro. E o pessoal pede muito mais do que isso, Grupo faz ato contra Bolsonaro em São Paulo no dia do julgamento no TSE, sem perdão, genocida na prisão, etc. Sem anistia, lá tem ele, várias montagens, o pessoal muito animado, E eu digo que não adianta, o advogado de Bolsonaro disse que vai ao STF em caso de condenação. Quem julgar o STF será que vai mudar a situação? Logo o STF, com Alexandre de Moraes. Então eu digo, no Brasil, se você ler isso aqui, inelegibilidade de Bolsonaro, o pessoal pedindo a prisão, é por corrupção? Ele foi corrupto ou ele falou algumas coisas, deu opinião, Na verdade fazem barulho até por causa de leite condensado, que tinha nada de errado, e também a questão dos presentes que ele recebeu, que na verdade nem ficou com ele. É isso que o Brasil se tornou, Por isso que eu falo de gigante acordar. Enquanto teve aí presidentes realmente envolvidos em corrupção, nada acontece. O cara que não roubou, tá aí sofrendo o inferno, Bolsonaro sobre 8 do 1. Ninguém tenta dar golpe sem armas e fora do país. Jamais teve nenhum movimento meu no sentido de apoiar um golpe de Estado. Tento botar o 8 de janeiro, as depredações lamentáveis, na minha conta. Como que pode ter tido participação minha? Tive 4 anos para fazer golpe e não fiz. Lá ia tentar fazer justamente quando eu estava fora do Brasil. Não se tenta dar golpe sem arma nenhuma no domingo fora do país. Pondera, mas não adianta. O que os caras precisam é que pareça. Porque, na verdade, eles podem fazer o que eles quiserem. A esquerda ela tem um controle absoluto do Brasil. Porém, tem que ter uma desculpa ou outra, senão fica muito escancarado. Então, por exemplo, Mauro Cid tinha algo no celular. Putz, aqui já dá um embasamento muito bom. Então, não importa. O importante é parecer. Pareceu, conseguiu aí dar aquele pequena narrativa para mídia, e a mídia vai lá e espalha isso pro Brasil, acabou. Conseguem fazer, só precisa de um pretexto. Marcos Duval se licencia do Senado por tempo indeterminado dia após a operação da PF. Eu até fui muito ingênuo aquele dia, eu falei, o Marcos Duval falou que a mulher largou dele, mas qual é o sentido? Aí depois que foi cair a minha ficha, que saiu uma notícia dizendo que o Moraes estava até indo atrás de ele se hospedando em motéis, dando aquela vasculhada em motéis que ele passou. Aí que caiu a minha ficha, Porque você não precisa falar nada, você precisa motéis que o Marcos Duval passou. Isso aí chega até a mulher dele e acabou. Você vê o poder dos caras na mão, Ele vai se licenciar, ele vai se afastar, ele falou realmente que não vai brigar com isso sozinho e se afastou porque o sistema é essa brutalidade toda, Primeiro ele começou falando algumas coisas, parecia que não ia ter nenhum tipo de situação contra ele, mas quando os caras foi no dia do aniversário, falando de motéis, acabou com a vida familiar do cara, com casamento, com tudo. Esse é o sistema. Difícil. Metrópolis, todos a bordo de submarino desaparecido estão mortos, diz Ocean Gate. Eu falei aqui. O pessoal até pergunta, cadê os corpos? Acharam já para dar essa notícia? Como eu informei ontem, muito provavelmente, pela profundidade, uso frequente pode ter deformado o casco e provocado implosão de submarino, avalia especialista. Destroços do submarino Titan, que estava desaparecido desde domingo, foram encontrados. Os 5 passageiros da embarcação morreram. Então você vê que não foi brincadeira, a gente falou aqui de implosão e realmente foi isso que aconteceu. É uma profundidade absurda, Submarinos militares não chegam a essa profundidade.
E a implosão, né, é muito rápida, tá? Então eles não sentiram absolutamente nada, nem teve tempo de reação. Quando a gente fala de uma implosão, né, no fundo do mar, nessa profundidade, ela acontece aí, o submarino ele encolhe, né? Ele simplesmente a pressão da água esmaga ele numa velocidade de 30 milissegundos, né? Você tem uma noção, a reação humana é de 100 a 150 milissegundos, né, a média. E em 30 milissegundos eles foram esmagados, não sentiram absolutamente nada. Muito triste, tá? Se você for ver os vídeos de verdade, sem nenhum tipo de meme, brincadeira, né? Que o pessoal brinca muito com essa situação. Os caras, eles tinham aí, né, essa vontade, já faz muitos anos que eles faziam isso, é uma vontade, é perigoso, é arriscado, né? Faltou muita segurança, muito equipamento para ajudar, mas enfim, os familiares podem se sentir confortados assim, que a morte realmente é instantânea, né? Mas é isso. Daniele Lima deixa a CNN Brasil após 3 anos na emissora. O pessoal já começou a comemorar. CNN é realmente é vermelha, mas não é tão vermelha quanto o pessoal espera, porque são democratas, tá? Mas, antes do pessoal comemorar, Daniele Lima é contratada pela Globo News após pedir demissão da CNN, então tá na Globo News, que aí sim, o Brasil tá bem vermelhinha, né? A Globo News tá bem vermelha. E ela vai lá, né, ter aí um lugar especial, sendo que ela, né, trabalhou por isso. Você vê como ela realmente defendia o governo, né, atual, é uma coisa assim absurda. Reportagem. Mudança da meta contra a desinformação sobre C-19 preocupa especialistas. O que está acontecendo é muito interessante. Eu estou vendo algumas redes sociais aí mudando, né? Isaura fala, por isso a regulação é urgente, a PL 2630, o pessoal está pedindo isso, né? Mas eu estou vendo aí que, por exemplo, começou com o Twitter, com Elon Musk, né, se rebelando contra o suposto sistema, né? Falando assim, não, temos que ter o Twitter livre. O Spotify tem uma pessoa lá, que com certeza é o mais escutado fácil, e também tem muito peso. O Spotify se negou a tirá-lo de lá. E agora temos o Mark Zuckerberg falando aí que existem verdades colocadas pelo establishment que na verdade não eram tão verdades assim, né? Então ele está mudando. E com isso eu estou percebendo uma união, tá? Por mais que apareça isso aqui, Elon Musk e Mark Zuckerberg aceitam se enfrentar em luta livre. No início deste mês, a Meta apresentou aos funcionários planos para lançar uma rede social baseada em texto para competir com o Twitter, né? Mas você percebe que é quase uma coisa meio amistosa, tá? Sendo que o Mark falou assim, olha, só preciso de um lugar, aí chega o Musk e dá o lugar. Pode ser até que aconteça essa luta aí, essa rinha de bilionários, uma coisa inédita. Mas eu percebo que existe uma resistência nas Big Techs, tá? Por exemplo, o Facebook encerrará o acesso a notícias no Canadá devido à nova lei sobre editores pagantes, que seria o quê? Essa questão de pagar para postar notícias. Então o Facebook vai encerrar o negócio de notícias no Canadá. E o que provavelmente aconteceria aqui no Brasil se a PL passasse com esse negócio de pagar a Globo, enfim, qualquer outro jornal. Uma coisa básica, tá? Mas vamos falar mais aqui sobre esse negócio de regulamentação. Moraes volta a defender a regulamentação das redes. Não é possível que cada Twitter tenha um CPF, né, falando de milicianos. Moraes volta a defender a regulamentação das redes e questiona anonimato. Não é possível que cada Twitter tenha um CPF, indagou o presidente do TSE durante Fórum Internacional Justiça e Inovação. Porque realmente eles querem aquele negócio de conta. É porque conta anônima é aquilo, né? Os caras chegam, falam o que querem, e não tem como você, né, nem debater porque eles não estão mostrando o rosto. É sempre um desenho, uma foto, sem foto, né? E isso incomoda eles também. Por isso que eles vão tentar fazer o máximo para mudar isso. Por mais que o Twitter duvido que ceda. Mas é aquilo, né? No Brasil, se não ceder, pode ser que chegue o STF e fale assim, então vamos tirar o Twitter do Brasil. E vamos deixar escalar essas brigas, né? Vamos só observando. Enquanto isso, o TRF4 confirma a sentença de extinção de ação contra a Glaze e Paulo Bernardo, uma coisa que a gente já imaginava. Então, o esquerdista pode ficar tranquilo aqui no Brasil. A denúncia acusava Glaze e Paulo Bernardo de participação em esquema de corrupção e recebimento de propina de 1 milhão da Odebrecht, proveniente da lavagem de dinheiro da Petrobras. Tal pagamento teria sido constatado em decorrência da apuração dos fatos da Operação Lava Jato, mas tudo isso está tranquilo. Esquece, não aconteceu nada. O problema era o quê? O problema era, nossa, tinha coisas horríveis no governo Bolsonaro, né? E a gente só vê aí como o Brasil está virando de ponta cabeça muito rápido. Brasil cai em ranking de competitividade e fica à frente apenas de Argentina e Venezuela, que estão só a capa do Batman. Então o Brasil
Se não tivesse tamanho, o Brasil estava ferrado. Você vê como o Brasil está ruim. Apesar de governo federal bate recorde de arrecadação em maio e abril. Nunca recebeu tanto, né? E aí a gente se pergunta, o governo federal registrou recorde de arrecadação nos últimos 2 meses, foram 204 bilhões em abril e 176 bilhões em maio. Seu dinheiro aí, muito, porque eles precisam, porque o negócio de arcabouço fiscal precisa de arrecadação. E aí o pessoal comenta, Daniel, aumentando os impostos é fácil, quero ver é bater recorde de arrecadação com redução de impostos. Aí tá pedindo demais, né? André fala que se não há crescimento das atividades econômicas, houve aumento de impostos imbuídos, com certeza absoluta. Arthur diz, aumento de impostos e não da atividade econômica, com certeza mais do que absoluta. E esse é o Brasil. A gente pode falar que os grandes problemas é, por exemplo, Flávio Bolsonaro reclama após se tornar novo alvo da direita nas redes sociais. Senador recebeu críticas de aliados pela sua participação na sabatina do agora ministro Cristiano Zanin. Internautas acusam político de votar favoravelmente ao indicado de Lula ao STF. Só que era secreto o voto, ninguém sabia. Aí ele disse, aí a direita unida está me acusando de ter votado a favor de Zanin, cuja votação foi secreta. Na CCJ, sou membro e voto, e no plenário. Rápida análise da CCJ já seria suficiente para saber que votei não. No plenário, votei não também, e os 18 votos foram até mais do que eu esperava, escreveu o senador em uma rede social. Enquanto a esquerda vai para a porta de presídio defender bandido porque sabe que o inimigo é outro, parte da direita me atacando por achar que votei errado. Crítica faz parte, mas não seja tão inocente. Seguiu escrevendo Flávio após a primeira manifestação, muito nervoso, e Flávio era o grande aí chamado aí negócio de rachadinha, né? E hoje você vê aí montantes, milhões, realmente pessoas que a gente sabe que devem, são completamente aí inocentadas. E o Brasil tá virando isso. Quando a gente faz um trabalho aqui, fala, galera, vocês estão atirando numa pessoa errada, porque o PT pode voltar. E aí virou meme, virou piada. Os caras tiravam sarro. O PT vai voltar e kkk. E aí você vê que estamos no inferno. Fio elétrico de empresa mata homem, parte fêmur de idosa e magistrado diz que indenização de 50 mil é muito. É muito. Para uma pessoa dessa do núcleo rural receber 50 mil teria que trabalhar a vida inteira. Para quem sabe juntar o dinheiro, né? Então o pessoal falando isso, né? O pessoal que ganha muito. São os mesmos que reclamam de um salário de 35 mil por mês. Como diz o outro, 46 mil é o mês de salário de um juiz, senador, presidente ou deputado. Ele acha, né? Ela acha que uma vida inteira de trabalho não vale um mês de um político. Na verdade não é 46 mil, o deputado agora é 40 mil, né? O presidente ganha menos, se eu não me engano. Mas ganham bastante. Aí quando é para a população, é muito. O cara já perdeu a vida. Absurdo, né? Presidente do Brasil, Lula, se encontrou com o Papa Francisco na cidade do Vaticano. Embora o Vaticano não tenha mencionado especificamente a invasão da Ucrânia pela Rússia, Lula deixou claro antes da reunião que quer buscar o fim da guerra, né? Era uma prioridade buscar o fim da guerra. Mas é lógico, né? Eu quero ver o Papa perguntar, pedir pro Lula falar com o Zelensky, né? Mas isso não pede porque eles sabem que o Lula não tá nesse nível, né? A gente sabe mais ou menos o que o Papa anda defendendo. E nesse caso aí, o Lula falou antes, não falou nada lá. Então a gente tem aí um caso o mais sério do mundo agora, com certeza absoluta, que afeta todo mundo, é a guerra da Ucrânia. Os Estados Unidos, todos. E o Papa não fala nada disso. Estranho, né? Gilmar Mendes chama a ficha limpa de lei feita por bêbados e troca farpas com Luiz Fux. Decano do STF diz que colega poderia esperar sinceridade em seu julgamento. Eu não tenho medo de sinceridade, rebateu Fux. E aí, o pessoal trocando farpas. O que está acontecendo aí no STF, né? Será que vai ter bate-cabeça? Será que finalmente poderemos ver aí uma divisão? Será? Não sei, mas tudo é possível. Nessa entrevista aqui do Bolsonaro, que o antagonista postou, ele disse que interferiram com ações não favoráveis a mim, falando dos Estados Unidos, um caso de ontem. Então realmente ele confirma que existiu. E aí eu confirmo realmente que existiu sim toda essa movimentação, né? Bolsonaro indo falar com Putin, tem toda aquela preocupação. O próprio perfil do Bolsonaro postava memes do Putin. E isso tudo aí coloca o Brasil, coloca o presidente do Brasil, o ex-presidente Bolsonaro, numa situação complicada. E por isso vimos o que vimos, né? Realmente eu tenho minhas opiniões, tá? Para finalizar, olha que crueldade. Ativistas tentam resgatar animais roubados para festival de carne de cachorro na China. Muita gente fala questão cultural, mas gente, é realmente um negócio monstruoso aqui pra gente. Olha, todos presos
E vamos ler aqui, porque não é uma coisa simples. Ó. Um grupo de ativistas americanos pelo direito dos animais está se preparando para resgatar dezenas de bichos de estimação roubados para um festival de carne de cachorro na China, informou o Daily Mail nesta quarta-feira. Segundo o jornal britânico, o Yulin Leash e Dog Meat Festival acontece todos os anos, com a prática de não apenas comer os cães, mas também torturá-los antes para elevar os níveis de adrenalina, o que supostamente os deixaria mais saborosos. Ainda de acordo com o Mail, anualmente milhares de cães são enviados para a cidade de Yulin, no sul da China, por conta do evento. O grupo estima que mais de 10 mil cachorros são comidos com lixa a cada edição. Há centenas de anos, comer cães é um hábito comum na China e em outras partes da Ásia. No entanto, os donos que adotaram cães resgatados dizem que o que acontece todos os anos em Yulin é um cenário horrível. E muita gente não sabe discutir ali nessa notícia falando assim, mas por que você come o gado, você come bovino, agora você vai ficar com dó de cachorro? Completamente diferente a situação, né? Completamente diferente, já que envolve até tortura. Mas enfim, né? É difícil a gente falar aqui porque a direita gosta muito de tipo assim, qualquer coisa é pai de pet, né? Mas eu acho muito interessante, sim, tentar dar uma vida mais, né, tranquila aos animais. Crueldade contra os animais, para mim, é terrível. Pessoal, muito obrigado pela visita de vocês, pelo carinho. A gente se fala em breve, lembrando, Pix para ajudar o canal ou link da Amazon, navegue, compre e ajude o canal. A gente se fala em breve. Muito obrigado e até mais.